As ruas de Porto Alegre nunca dormiam, não de verdade. O sol queimava o asfalto, levantando aquele calor úmido que grudava na pele, enquanto as crianças corriam descalças, chutando uma bola improvisada feita de meias velhas ou borracha amassada. Era o coração do bairro Vila Nova, uma favela onde a vida pulsava com uma mistura de luta e alegria, de sonhos que pareciam grandes demais para caber nas vielas estreitas. No meio dessa confusão de vozes, risadas e gritos, um menino magricela se destacava. Ronaldinho Gaúcho, ou simplesmente Ronnie, como a mãe o chamava, tinha um sorriso que parecia iluminar tudo ao redor. Seus dentes grandes, que mais tarde seriam sua marca registrada, já brilhavam quando ele corria atrás da bola, os pés descalços dançando sobre o chão rachado como se fosse o gramado do Maracanã. Ele não jogava bola, ele fazia mágica. Cada drible, cada toque, cada giro parecia desafiar as leis da física, como se a bola fosse uma extensão do seu corpo, obedecendo a um ritmo que só ele ouvia. As outras crianças o olhavam com uma mistura de inveja e admiração, porque Ronnie não apenas jogava melhor, ele fazia o jogo parecer uma festa. A casa dos Assis Moreira era simples, de paredes descascadas e telhado de zinco que cantava sob a chuva. João, o pai, trabalhava como soldador no estaleiro, e nas horas vagas jogava no time amador do bairro, o Cruzeiro. Ele sonhava em ser jogador profissional, mas a vida tinha outros planos, e agora ele depositava suas esperanças nos filhos, Roberto e o pequeno Ronnie. Dona Miguelina, a mãe, era o pilar da família, uma mulher de fé inabalável que costurava roupas para vizinhos e mantinha a casa em ordem com um sorriso que escondia as preocupações. A pobreza era uma sombra constante, mas nunca apagava a alegria. À noite, quando a família se reunia na sala apertada, João contava histórias de Pelé, de Zico, de Romário, e Ronnie ouvia com os olhos arregalados, imaginando-se no lugar daqueles heróis. O futebol é liberdade, meu filho, dizia João, apontando para o peito. Se você tem a bola nos pés, ninguém pode te parar. Ronnie acreditava nisso com todo o coração. Desde os 4 anos, Ronnie já mostrava que não era como os outros. Enquanto as crianças do bairro chutavam a bola com força bruta, ele a tratava com carinho, como se fosse uma amiga. Ele inventava jogadas que ninguém entendia, um toque de calcanhar aqui, um giro rápido ali, uma embaixadinha que parecia durar para sempre. Os mais velhos do bairro começaram a perceber. Esse menino tem o dom, dizia seu Zé, o dono da vendinha, enquanto assistia Ronnie humilhar garotos bem maiores em um campinho de terra. Aos 7 anos, ele já era uma lenda local, o rei das peladas, aquele que ninguém conseguia tirar a bola. Mas o talento vinha com um preço. Os outros meninos às vezes ficavam frustrados, e as brincadeiras viravam brigas. Ronnie não se abalava. Ele apenas sorria, pegava a bola e continuava dançando, como se o mundo inteiro fosse seu palco. A vida, porém, não era só futebol. Na escola, Ronnie era um aluno mediano, mais interessado em rabiscar bolas no caderno do que em decorar tabuadas. Os professores reclamavam, mas Dona Miguelina defendia o filho. Ele estuda o que precisa, mas o futuro dele está nos pés, ela dizia, com uma confiança que calava qualquer crítica. A verdade é que Ronnie não sonhava com outra coisa. Quando não estava na escola ou ajudando a mãe em casa, ele estava no campinho, muitas vezes até o sol se pôr, chutando contra a parede ou enfrentando os garotos mais velhos. O irmão Roberto, 10 anos mais velho, era seu maior incentivador. Roberto já jogava nas categorias de base do Grêmio, o maior clube de Porto Alegre, e via no caçula um talento que superava o seu próprio. Você vai ser maior que todos nós, ele dizia, bagunçando o cabelo de Ronnie. Mas nem tudo era fácil. A família enfrentava dificuldades constantes. Havia dias em que a comida era pouca, e João trabalhava turnos extras para pagar as contas. Ronnie, mesmo tão jovem, sentia o peso. Ele via a mãe contando moedas para comprar arroz, via o pai chegar exausto do estaleiro, mas nunca os ouviu reclamar. Isso o marcava. Ele queria ajudar, queria dar à família uma vida melhor, e o futebol era sua única chance. Aos 9 anos, uma tragédia mudou tudo. João sofreu um infarto enquanto nadava na piscina do prédio onde trabalhava como porteiro. A perda foi um golpe devastador. Ronnie, ainda criança, não entendia completamente o que acontecera, mas sentia o vazio. Dona Miguelina chorava escondido, mas para os filhos ela se mantinha forte. Seu pai está olhando por você, Ronnie. Jogue por ele, ela disse uma noite, enquanto abraçava o menino. Essas palavras ficaram gravadas na alma dele. Depois da morte do pai, o futebol se tornou mais do que um sonho, era uma missão.
Rony jogava com uma intensidade nova, como se cada drible, cada gol, fosse uma homenagem a João. Roberto assumiu o papel de figura paterna, levando o irmão mais novo para treinar com ele no Grêmio. Aos 10 anos, Rony foi aceito nas categorias de base do clube, e ali sua vida começou a mudar. O Grêmio era um mundo diferente do campinho da Vila Nova. Os treinos eram organizados, os técnicos exigiam disciplina, e os outros garotos eram tão talentosos quanto competitivos. Alguns viam Rony como uma ameaça, um moleque magrelo que parecia brincar com a bola enquanto eles suavam para acompanhar. Outros o admiravam, mas todos concordavam. Ele era diferente. Os técnicos do Grêmio logo perceberam que Rony não era apenas habilidoso, ele tinha visão de jogo, algo raro para um garoto tão jovem. Ele enxergava passes que ninguém mais via, criava jogadas que desmontavam defesas inteiras. Mas também tinha seus defeitos. Rony às vezes se distraía, tentando dribles arriscados só pela diversão, o que irritava os treinadores. "Futebol não é circo, Ronaldinho", gritava o técnico, mas Rony apenas ria sem levar a bronca a sério. Ele não estava ali para obedecer regras rígidas, ele queria jogar do seu jeito, com alegria, com liberdade. E no fundo os técnicos sabiam que aquele jeito era o que o tornava especial. Fora do campo, a vida continuava dura. Dona Miguelina trabalhava ainda mais, e Rony sentia culpa por não poder ajudar como gostaria. Ele prometia a si mesmo que um dia daria à mãe tudo o que ela merecia: uma casa grande, uma vida sem preocupações. Essa promessa o impulsionava. Nos fins de semana, ele jogava torneios locais, e seu nome começou a correr pela cidade. "Você viu o moleque dos Assis? É um fenômeno", diziam os torcedores. Aos 13 anos, Rony protagonizou um momento que virou lenda. Em um torneio de futsal, seu time venceu por 23-0, e ele marcou todos os gols. A notícia chegou aos jornais, e o nome Ronaldinho Gaúcho, um apelido que misturava seu nome com a origem gaúcha, começou a ecoar além de Porto Alegre. O futsal foi uma escola crucial para Rony. As quadras pequenas, o ritmo frenético e a necessidade de pensar rápido aprimoraram sua técnica. Ele aprendeu a controlar a bola em espaços apertados, a driblar com precisão milimétrica, a improvisar sob pressão. Essas habilidades o diferenciavam no futebol de campo, onde ele parecia sempre um passo à frente dos outros. Mas a fama crescente trazia novas pressões. Alguns garotos do Grêmio sentiam inveja, e Rony enfrentava provocações. "Você acha que é o Pelé, é?", zombavam. Ele respondia com o que sabia fazer melhor: jogava. Em um jogo decisivo pelas categorias de base, ele marcou um gol antológico, driblando 4 adversários e o goleiro antes de empurrar a bola para o gol. O estádio, mesmo com poucos torcedores, explodiu. Até os adversários aplaudiram. Aos 15 anos, Rony já era uma promessa nacional. Olheiros de outros clubes brasileiros começaram a aparecer, e o Grêmio fazia de tudo para segurá-lo. Ele assinou seu primeiro contrato profissional, um marco para a família. Quando entregou o primeiro salário à mãe, os dois choraram juntos. "Isso é só o começo, mãe", ele disse, com aquele sorriso que nunca apagava. Mas o sucesso também trouxe desafios. A imprensa local o comparava a grandes nomes, e a pressão para corresponder era enorme. Rony, no entanto, parecia imune. Ele jogava com a mesma leveza de sempre, como se o peso do mundo não o alcançasse. Enquanto isso, a vida na Vila Nova continuava igual. Os amigos de infância ainda o chamavam para as peladas, e Rony, mesmo com a agenda cheia, aparecia sempre que podia. Ele nunca se esqueceu de onde veio. Comprava bolas novas para as crianças do bairro, distribuía lanches, fazia a alegria de todos. Para eles, ele não era uma estrela em ascensão. Era o Rony, o menino que transformava o campinho em um espetáculo. Mas, no fundo, Rony sabia que seu destino estava além daquelas ruas. O Brasil era grande, e o mundo, maior ainda. Ele sonhava com os estádios da Europa, com a Champions League, com o dia em que seu nome seria gritado por milhões. O capítulo da infância de Ronaldinho em Porto Alegre foi escrito com suor, risadas e uma bola nos pés. Ele enfrentou a pobreza, a perda do pai, a pressão de ser o melhor, mas nunca perdeu a essência. O menino da Vila Nova não jogava para provar nada aos outros. Ele jogava porque amava, porque o futebol era sua linguagem, sua forma de falar com o mundo. E o mundo, mesmo sem saber, já começava a ouvir. Quando Rony saía do campinho ao anoitecer com a bola debaixo do braço e o sorriso no rosto, ele carregava mais do que um sonho. Ele carregava a promessa de um futuro que mudaria o futebol para sempre. O mundo parecia pequeno quando Ronaldinho pisava no gramado.
Ele não era mais apenas o menino da Vila Nova, mas um nome que ecoava pelos estádios da Europa, um artista que transformava o futebol em poesia. Sua chegada ao Paris Saint-Germain aos 21 anos marcou o início de uma nova era. A capital francesa, com suas luzes brilhantes e a Torre Eiffel reluzindo à noite, era um palco perfeito para o jovem brasileiro. No PSG, Ronaldinho trouxe o samba para o campo. Seus dribles desconcertantes, seus passes impossíveis e seus gols de tirar o fôlego fizeram os torcedores franceses, tão acostumados a um futebol mais tático, se apaixonarem. Ele jogava com uma leveza que desafiava a pressão, como se o Parque des Princes fosse apenas uma extensão do campinho de Porto Alegre. Mas Paris também foi o primeiro teste de fogo fora do Brasil. Longe da família, enfrentando a barreira do idioma e a frieza de um novo continente, Ronaldinho precisava provar que seu talento não conhecia fronteiras. Ele não decepcionou. Em 2 anos marcou 25 gols e se tornou o ídolo do clube. Mas algo maior o aguardava. O Barcelona, o gigante da Catalunha, bateu à sua porta, e Ronaldinho sabia que era a chance de sua vida. Chegar ao Camp Nou foi como entrar em um sonho. O Barcelona estava em crise, sem títulos importantes havia anos, e a torcida clamava por um salvador. Ronaldinho não apenas atendeu ao chamado, ele reescreveu a história do clube. Com a camisa blaugrana, ele se tornou o maestro de uma orquestra que tocava um futebol mágico. Seus primeiros jogos já mostravam o que estava por vir. Um gol de bicicleta contra o Sevilha, um drible humilhante em defensores do Real Madrid, um sorriso que conquistava até os adversários. Ele não jogava para vencer, jogava para encantar. Sob o comando de Frank Rijkaard, Ronaldinho liderou o Barcelona a uma era dourada. Em 2004-05, conquistou o Campeonato Espanhol, encerrando um jejum de 6 anos. No ano seguinte veio a glória suprema, a Liga dos Campeões, com atuações memoráveis contra o Chelsea e o Milan. Em 2005, ele ganhou a Bola de Ouro, o maior reconhecimento individual do futebol, confirmando o que todos já sabiam. Ronaldinho era o melhor do mundo, mas o que tornava Ronaldinho único não era só a técnica, era a alegria. Ele jogava com um prazer contagiante, como se cada partida fosse uma pelada com amigos. Seus elásticos, suas pedaladas, seus toques de calcanhar não eram apenas jogadas, eram celebrações. Em um clássico contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, ele marcou 2 gols e deu um show tão impressionante que a torcida adversária o aplaudiu de pé. Algo raro, quase inédito. Ronaldinho não era apenas um jogador, era um símbolo do que o futebol podia ser. Arte, paixão, liberdade. Fora do campo, sua vida também era uma festa. Ele amava a noite, os clubes, a música. Em Barcelona, ele era visto em bares dançando salsa, tocando pandeiro, rindo com estranhos como se fossem velhos amigos. Para os brasileiros, isso era natural, Ronaldinho levava o espírito do samba aonde quer que fosse. Mas na Europa, onde a disciplina era lei, alguns começavam a franzir a testa. A fama trouxe luxos, mas também armadilhas. Ronaldinho vivia cercado por amigos, empresários e oportunistas. Ele comprava carros esportivos, frequentava festas exclusivas e, aos poucos, começava a perder o foco. Os treinos matinais, que ele nunca amou, tornaram-se um fardo. Havia dias em que ele chegava ao CT do Barcelona com olheiras, o sorriso menos brilhante. Os técnicos percebiam, mas quem poderia repreender o homem que carregava o clube nas costas? A imprensa espanhola, sempre faminta por polêmicas, começou a questionar seu comportamento. Ronaldinho festeiro, diziam as manchetes. Ele ria das críticas, como sempre fazia, mas o peso delas começava a se acumular. Em 2006, após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, onde ele não brilhou como esperado, as dúvidas cresceram. Seria Ronaldinho apenas um talento passageiro, incapaz de manter a disciplina para se manter no topo? A verdade é que Ronaldinho nunca quis ser perfeito. Ele queria viver, sentir, aproveitar. Mas o futebol de alto nível não perdoa excessos. Em 2007, as lesões começaram a aparecer e seu rendimento caiu. O Barcelona, agora com jovens como Messi despontando, já não dependia tanto dele. Em 2008, após uma temporada irregular, o clube decidiu que era hora de mudar. Ronaldinho foi negociado com o Milan, uma transferência que doeu nos torcedores catalães. No Camp Nou, ele deixou um legado: 145 gols, 100 assistências e um estilo que inspirou uma geração. Mas também deixou perguntas. Poderia ele ter sido ainda maior? Teria ele desperdiçado seu auge por amar demais a vida? No Milan, Ronaldinho encontrou um novo desafio:
A Itália era um futebol diferente, mais físico, mais tático. Aos 28 anos, ele não era mais o jovem explosivo de Barcelona, mas ainda tinha magia nos pés. Em sua primeira temporada, marcou 10 gols e mostrou lampejos do velho Rony. Mas a disciplina, ou a falta dela, continuava a persegui-lo. Ele chegava atrasado aos treinos, irritando o técnico Leonardo, e sua vida noturna em Milão era tão comentada quanto suas jogadas. Mesmo assim, ele conquistou os tifosi com momentos de genialidade, como um gol de falta contra a Inter de Milão que fez o San Siro tremer. No entanto, o Milan não era o Barcelona, e Ronaldinho não era mais o centro das atenções. Ele sentia falta do calor dos holofotes, da liberdade de ser o rei. Foi então que ele decidiu voltar ao Brasil. Em 2011, assinou com o Flamengo, reacendendo a paixão dos torcedores brasileiros. No Rio de Janeiro, Ronaldinho era mais do que um jogador, era um ícone, um herói do povo. Ele liderou o Flamengo ao título do Campeonato Carioca, dançando com a torcida nas arquibancadas, como se nunca tivesse saído do Brasil. Mas, novamente, os velhos hábitos voltaram. Discussões com a diretoria, atrasos em salários e uma vida social agitada minaram sua passagem pelo clube. Em 2012, ele trocou o Flamengo pelo Atlético Mineiro, um movimento que muitos viram como o fim de sua carreira. Estavam errados. Em Belo Horizonte, Ronaldinho encontrou redenção. Sob o comando de Cuca, ele jogou com a maturidade que faltara em outros momentos. Em 2013, liderou o Atlético à conquista da Copa Libertadores, o primeiro título continental do clube. Ele não era mais o garoto veloz, mas sua inteligência em campo era devastadora. Cada passe, cada drible, era calculado, preciso. Ele ganhou o respeito de uma nova geração de torcedores e, aos 33 anos, provou que ainda era um gênio. Fora do campo, ele começou a refletir sobre sua jornada. As festas ainda faziam parte de sua vida, mas ele agora entendia o custo. Ele pensava na mãe, que enfrentava problemas de saúde, e nos fãs que nunca deixaram de acreditar nele. Ronaldinho percebeu que seu maior legado não era a bola de ouro ou os títulos, mas a alegria que ele trouxe a milhões. Nos anos seguintes, ele passou por clubes como Querétaro, no México, e Fluminense, mas sua carreira já estava em declínio. O corpo não acompanhava mais a mente, e o futebol, que sempre fora sua paixão, começava a parecer um trabalho. Em 2015, Ronaldinho pendurou as chuteiras, mas não se afastou do jogo. Ele virou embaixador do futebol, jogando partidas beneficentes, promovendo o esporte em comunidades carentes, sempre com o mesmo sorriso. No Brasil, ele era recebido como rei, não apenas pelo que fez, mas por quem era. Um homem que nunca perdeu a essência, que jogava por amor, que transformava o campo em um palco de felicidade. Olhando para trás, Ronaldinho sabia que poderia ter feito diferente. Poderia ter treinado mais, festejado menos, ouvido os conselhos que ignorou. Mas ele também sabia que sua vida, com todos os erros, foi autêntica. Ele não queria ser um robô, um atleta perfeito moldado para as câmeras. Ele queria ser Ronaldinho, o menino que jogava com o coração. E nisso, ele foi imbatível. Sua história não é só sobre gols ou troféus. É sobre o que o futebol significa para o Brasil, um escape, uma celebração, uma forma de resistir. Ronaldinho não mudou o jogo. Ele o tornou mais bonito. E, para cada criança que chuta uma bola nas ruas do Brasil, sonhando com o impossível, ele é a prova de que, com talento e paixão, o impossível pode acontecer.